Pessoal, tudo bem? Quero falar hoje de um tema que sempre surge nas perguntas dos stories, nas caixinhas, ou mesmo nos comentários aqui dos vídeos do YouTube. Eu falo muito sobre relacionamentos, mas não é isso, é especificamente sobre namoro. Vamos conversar? Pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre constelação familiar e vamos abordar um tema que é de um outro olhar, na verdade, né? Complementar. É claro que se você já viu vídeos falando sobre relacionamento, eles são complementares, sobre casamento também. Namoro é um outro passo, talvez um passo inicial, é um passo. E aí surgem algumas dúvidas com relação a isso. Então, primeiro, do ponto de vista da constelação familiar, quando a gente fala de relacionamentos amorosos, a gente está falando muitas vezes sobre o equilíbrio de troca, né? Como as relações se constituem quando existe uma troca entre duas pessoas. Sejam relações profissionais, sejam relações de amizade, sejam relações amorosas, que é o que estamos falando aqui, são duas pessoas que estão trocando. Eu entrego algo para alguém e alguém me devolve algo. É assim que se estabelece uma relação. Sempre dou exemplos de prestação de serviço, fica mais fácil, né? Eu presto um serviço e eu recebo um dinheiro por esse serviço prestado. Isso é uma relação equilibrada. Dentre uma relação amorosa, dentre um namoro, você se predispõe a fazer algo e algumas coisas pelo seu parceiro e ele faz algo para você. Quando existe amor nessa relação, essa relação tende a ir crescendo. Por quê? Porque eu faço algo, o outro faz um pouquinho mais, aí eu quero fazer um pouquinho mais para retribuir e crescer, e eu quero fazer mais e a relação vai crescendo. Qual que é a dúvida, então, específica com relação a namoro? Esse namoro se constitui um vínculo. Por quê, né? Porque dentro da constelação a gente fala sobre casamento, a gente fala sobre os filhos e a gente fala que quando a gente está numa segunda, numa terceira relação, dentro da ordem da hierarquia, ou seja, daí é outro olhar, a gente tem especificamente que dar lugar, tem que dar não, né? Acontece assim, existe este lugar, se a gente não quiser dar lugar, é ruim para nós, para os outros, porque a gente está, de certa forma, nos amarrando a algo. Então, quando a gente dá lugar, a gente fala, isso tem um lugar, isso existe, isso fica aqui. Então, a gente dá um lugar para uma relação anterior à nossa. E aí, quando a gente, então, tem outra relação, e a gente deu lugar à relação anterior, aquela relação anterior, ela é maior na hierarquia. Eu olho para essa relação como uma relação maior do que a relação que veio depois. Ah, é mais amor, é mais companheirismo, é mais? Não, é maior simplesmente o vínculo, o lugar. Então aí a gente está falando de vínculo, né? Então é uma relação que veio antes, ela é maior. Por que isso? Porque quando eu tenho uma segunda relação, eu já vivi algumas coisas numa primeira relação que a segunda eu já não vou viver de novo, né? Então eu tenho realmente um vínculo diferente. Esse vínculo, por ser menor, ele também se torna mais frágil. Ai, super frágil, então eu vou ter uma segunda relação e pode acabar a qualquer momento? Também não. Mas ele é um pouco menos forte do que o vínculo da relação anterior. Então, são esses olhares que a gente tem que ter. E aí, então, quando se pergunta de namoro, o namoro constitui um vínculo? Eu tenho um vínculo com uma pessoa, por exemplo, eu me casei, um casamento, né? Não tive um segundo, não, tive um casamento, mas eu tive um namoro antes. Este namoro, ele é maior do que este casamento? O vínculo dele é maior? A resposta da constelação familiar, como para muitas respostas que a gente vê, depende. Depende qual grau, né? Esse namoro foi um namoro que vocês moraram juntos e que constituíram, né, uma relação, enfim, e que só não casou no papel, mas foi quase um casamento. Então sim, ele veio antes, ele é maior, né? E aí você encara ele como ele sempre tendo um lugar e ele veio é maior do que esse vínculo do casamento. Ah, não, foi um namorico, foi algo rápido e depois veio o casamento. Poxa, eu tô casada faz 10 anos, então o vínculo do namoro é maior? Não, daí o casamento tem um vínculo que você foi vivendo várias coisas. Pensa, você está vivendo várias coisas, morando com uma pessoa pela primeira vez e você vai desenvolvendo essas, né? Tudo isso pela primeira vez, desenvolvendo a vida a dois pela primeira vez. Então aí o vínculo é maior. Ah, então quer dizer que eu posso excluir os namoros que vieram antes e considerar que só existe essa pessoa? Também não. Todos têm um lugar. Então o namoro, ele entra nesse lugar aí. Por isso que não é tão simples de entender. O vínculo depende de como é esse namoro, é maior ou não.
mas o lugar sempre existe. Então, em todas as relações que a gente teve, elas têm um lugar. A gente às vezes até faz exercício para dar lugar, né, e olhar para todas as pessoas com quem nós já nos relacionamos antes do nosso relacionamento atual, e a gente fala, eu vejo você, eu dou um lugar a você. E o namoro, por mais que tenha sido um namoro de uma semana, ele existiu, ele te ensinou algo e ele tem, portanto, um lugar dentro de você, dentro do seu coração. Eu esqueci de falar no começo do vídeo que era para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Pode ser agora? Não esquece você de curtir esse vídeo, dar um joinha, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. E vamos continuar falando sobre namoro aqui. Então, o que é importante a gente falar dentro desse olhar da constelação familiar? É que nada é aquilo, ou a resposta é preta ou a resposta é branca. Não, existe o cinza ali no meio e depende de cada situação, depende de cada contexto que você vive, depende de cada pessoa, né? Então a gente, claro, existem as ordens do amor, que são ordens que a gente sabe que elas funcionam dentro do sistema familiar e a gente dá lugar e a gente respeita as ordens, porque se a gente não respeitar, a gente fica preso nelas, como eu falei, sobre, né, dar um lugar. Assim, se eu não dou um lugar para um ex-relacionamento, para um namoro, ou para um casamento, ou para um relacionamento que eu tive anteriormente, eu fico presa a ele. Porque eu fico fazendo um esforço tão grande para fingir que ele não esqueceu, que eu fico ali realmente presa, com uma energia presa nele. Se eu, de fato, dou um lugar e entendo que ele me ensinou algo, aquela pessoa pode partir. Eu posso partir e posso sair dessa relação e me abrir para uma nova relação. Às vezes eu tô numa relação atual, mas eu tô presa à relação passada ainda. Por quê? Porque é como se tivesse um fio que me ligasse a ela. Porque eu não encerrei esse ciclo. Encerrar o ciclo é dar um lugar. Por mais estranho que pareça, eu quero esquecer, quero me livrar, quero apagar. Assim a gente não encerra o ciclo, né? A gente não encerra o ciclo com respeito. Então encerrar um ciclo é terminar a relação, dar um lugar, ver tudo que ela pode contribuir para você, para o seu crescimento. Vai anotando isso daí, porque isso é importante, né? Então entender tudo que ela trouxe para você, para o seu crescimento e que ela de alguma forma contribuiu para quem você é hoje. E quando você faz isso, você fica em paz no seu coração, você dá lugar para a pessoa e cada um pode seguir o seu caminho. Era isso que eu queria passar nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Dá o seu joinha aqui se você não deu seu joinha ainda e se inscreve no canal também para ficar a par, para conhecer, para receber notificações de vídeos novos, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!